Eu sempre quis ter uma vida de criação, uma vida criando coisas. E até então, acho que eu não tinha encontrado. A literatura foi a tábua da salvação na minha vida. Em 2012, eu tinha 26 anos. Eu gostava de escrever poemas, mas eu nunca tive interesse em publicá-los. Assim, eu gostava de escrever, botava num blog. Esse amigo, ele gostava dos meus poemas. Tinha a reportagem do Prêmio Barco a Vapor na revista Piauí. Ele recortou e falou, você tem que escrever um livro para esse prêmio, porque além do prêmio em dinheiro, eles te publicam. Falei, tá bom. Aí eu tive 3 ideias, aí não desenvolvi nenhuma. Só que aí, em 2015, eu tava com tanta vontade de mudar de vida, eu acho que a vida tava me levando pra um caminho... Sabe o caminho do concurso público? Quando eu escrevi Um Belo Dia, que é o meu primeiro livro, ele se chamava Nosso Amigo Sol, foi curiosamente o primeiro que foi publicado no Brasil. E eu falei, isso aqui é um passaporte pra eu mudar de vida. Eu não imaginava isso. Eu demorei uns 2 anos pra começar a mandar meus textos pra editoras. Eu ganhei um prêmio em Portugal com um livro e ele foi publicado pela Porta Editora. Mas você mandou o texto em português do Brasil? Mandei um texto em português do Brasil. No México, eu traduzi 2 textos meus ao espanhol, o Duas Ilhas e o Meu Pai, e a editora DBE topou publicar Meu Pai. E Um Belo Dia foi o primeiro que saiu no Brasil. Então, eu acho que essas notícias de Portugal e do México meio que falaram, pô, esse garoto, né, foi finalista do Barco a Vapor 2 vezes, ele tenta tanto, dá uma né, chance. ele é tão insistente. Quem não tem cara de pau, a primeira porta não abre. Tem que ter cara de pau. Sou Marcela Levi, sou advogada, mãe de gêmeos, tenho um perfil no Instagram chamado Mãe Lê Pra Mim, onde eu reúno os livros que eu leio para meus filhos e eu explico por que a gente gosta deles. E esse aqui é o podcast Conversas em Capítulos, um podcast sobre literatura infantil. E hoje eu tô com o Guilherme Simeonato, autor de livros belíssimos. Muito obrigada por estar aqui conosco, Guilherme. Obrigado a você, Marcela. Maravilha. Então, vamos direto ao ponto. Assim, eu queria começar, a primeira pergunta que eu tenho para você é do começo. Como é que foi a sua infância? Se a sua casa tinha muito livro, se não tinha, seus pais liam pra você ou não, se tem algum livro que você se lembra, assim, de ter te marcado na infância, se era uma biblioteca, se era na escola. Conta um pouquinho pra gente, assim, desse começo da sua vida e a literatura. Olha, os meus pais não liam pra mim quando era criança. Liam um pouco, mas não era o costume diário antes de dormir. Isso não existia na minha casa. É muito engraçado porque, tanto em Laila e Jasmim, que é um dos meus livros, como em Meu Pai, que é outro dos meus livros, eu digo que os livros favoritos de 2 personagens, né, que são pais dos protagonistas, são livros de guerra. E eu me lembro que meu pai sempre adorou ler livros de guerra, então ele já deve ter lido trocentas biografias do Roosevelt e coisas assim. E eu gostava muito, quando era criança, de ler revistas. Então, eu consegui a assinatura da Viagem e Turismo a partir do primeiro número, em 96. Eu lembro da capa como se fosse hoje. Revista sem história, revista... Amava revistas. Tá. Então, eu amava Super Interessante. Eu falo agora, Super Interessante é muito da nossa época. Amava Viagem e Turismo. E a National Geographic entrou no Brasil, se eu não me engano, em 99 ou em 2000. Tá. E eu assinei também. Então, eram essas minhas revistas favoritas, sem contar com a 7, que era a revista de cinema, que eu assinava desde 96, 97. Gente, eu também assinava, acabou de me vir essa memória. 7. Exato. Então, é porque a gente tem a mesma idade, né? Então, e cariocas e tal, tem essa referência. Gente, então tinha saído da minha memória isso, voltou. Exato. Agora, obrigada. E também tinha uma revista com uns bichos muito bizarros, dava para ver alguns em 3D. Eu tenho lembrança dessas revistas. E é muito engraçado porque os livros que eu lembro da minha infância são livros que eu li no colégio. Então, eu lembro de um, como se fosse hoje, chamado Quem Matou Honorato Rato. Eu acho que o nome da autora é Lilian Cipriano, mas eu posso estar enganado. Esse livro me marcou porque eu fiquei apaixonado por ele. No final, cada criança podia levar um livro para casa, né? Isso era numa escola que não existe mais, Stockler, no Rio. Tá. Isso já era um livro com bastante texto? Não, um livro, pouquíssimo texto, muitas ilustrações. Era um livro de um caráter investigativo, um livro de mistério. E, bom, Honorato morre porque ele come uma esponja cheia de sabão, achando que era um queijo. Então, ele morre por isso. Ninguém matou Honorato. Ele mesmo... isso é desvendado ao final. Isso é desvendado ao final. Desculpa contar. Então, Quem Matou Honorato Rato, tem um que me marcou muito, porque eu sempre amei muito a minha avó, chamado Um Trem de Janelas Acesas, que é a relação de uma menina com a avó dela. Legal. E tem coisas nesse livro que eu acho que acendem a imaginação de uma criança, que é
uma viagem de trem, assim, que você faz com a sua avó e tal, e várias outras coisas, e a avó faz um bolinho de chuva, se eu não me engano, e tem a receita. Esse livro me marcou muito. E aí, quando eu descobri que eu ia passar o resto da minha vida escrevendo um livro para criança, que foi em 2015, eu fui reler esses livros, E aí? né? Não gostei tanto assim dos dois, mas são livros muito, muito queridos. Só por essa, né, lembrança. Sim, como te marcou, né? E É engraçado essa experiência de reler depois de adulto, né? Eu tô lendo pros meus filhos, né? Exato. E às vezes vem com uma expectativa muito grande de eu gostar de novo e de eles gostarem também, né? Uma carga grande. Até agora eu não me decepcionei. Na maior parte dos casos eu adoro e também. Sim. Mas acho que guarda muito, assim, essa nostalgia, né? Assim, traz Sim. agora... Isso tem um extra, né? Um sabor extra. Sim, a nostalgia é muito forte lendo esses livros, porque eu sei que eu os amei quando eu tinha 9, 10 anos, né? Sim. E agora eu tenho 30 anos a mais, quase. Sim. Então, e um outro é aquela coleção Gato e Rato, da Mary Doliar do França. Um deles é Fogo no Céu. É um clássico. E quando eu vi, eu falei, nossa, esse era um dos livros da minha infância. É linda. A capa, assim... Sabe quando você vê a capa de um livro, você fala, nossa, eu amei esse livro. Sim. 30 anos atrás, eu amei muito esse livro. É uma delícia essa No caso, 25 anos atrás, porque eu voltei à literatura infantil, né? Porque eu larguei a literatura infantil quando eu cresci, né? Mas me conta um pouquinho. Então, isso é infância. E como é que você entrou no mundo mesmo, assim, isso vai ser a minha profissão? Conta da sua trajetória até decidir que você seria um escritor. Nossa... Começa em 2012, eu tinha 26 anos, 25, 26, e um amigo, eu gostava de escrever poemas, mas eu nunca tive interesse em publicá-los, assim, eu gostava de escrever, botava num blog. Desde pequeno? Não, desde dos meus 20 e poucos, talvez. Então eu tinha aquele blog havia uns 3 anos, desde 2009, mais ou menos. Mas você fez faculdade de quê? Eu comecei direito, não terminei. Aí eu fiz comunicação social na UFRJ e estudei e me formei em radialismo, né? A rádio e TV é mais ou menos o curso de cinema da UFRJ. Perfeito. Naquela época eu queria ser roteirista e eu uso muito essa minha formação, né, em roteiro para escrever livro. Está muito presente nos seus livros, com certeza. Está muito presente, né? Eu imagino meus livros como se fossem filmes, assim. Eu simplesmente preencho o cenário na minha cabeça e vou colocando, né? Perfeito. Aí um livro é aquela mistura de paisagens interiores e exteriores. Perfeito. Mas vamos voltar. 2012, esse amigo, ele gostava dos meus poemas. Acho que eu não adorava, ele só gostava. Ele falava que os meus melhores poemas eram os poemas mais lúdicos, os que brincavam com a linguagem, eram poemas que uma criança ia gostar de ler. Que tem muito em Laila e Jasmim. Que tem muito em Laila e Jasmim. Inclusive, o poema do Pinguim é uma adaptação, não o poema do Pinguim que a Jasmim escreve para o Murilo, o primeiro poema do Pinguim. É uma adaptação de um poema que eu escrevi. Ah, que legal. Então eu consegui botar também um pouco do meu eu poeta em Laila e Jasmim. Mas aí... Acho que tinha a reportagem do Prêmio Barco a Vapor na revista Piauí. Ele recortou e falou, você tem que escrever um livro para esse prêmio, porque além do prêmio em dinheiro, eles te publicam. Eu falei, tá bom. Aí eu tive 3 ideias, aí não desenvolvi nenhuma. E continuo, não desenvolvi nenhuma mesmo. Elas ainda estão na minha cabeça, mas não acho que... Não sei se não merecem muito ser exploradas, assim. Só que aí em 2015, em janeiro de 2015, eu estava com tanta vontade de mudar de vida, eu acho que a vida estava me levando para um caminho, sabe o caminho do concurso público? Então eu precisava, e eu sempre achava que eu queria, eu sempre quis ter uma vida de criação, uma vida criando coisas, né? Perfeito. E até então, acho que eu não tinha encontrado. Eu gostava de escrever poema, eu gostava de escrever roteiro, queria fazer filmes, novelas e séries, mas acho que eu não tinha encontrado uma paixão de verdade. E tinha um pouco de insegurança sobre, né, como isso, se você se manter com essa profissão ou não? Isso com a literatura infantil? Sim. Ou com a literatura em geral? Com a escrita? Não. Eu mergulhei de cabeça. Perfeito. Sério, eu me coloquei inteiro nesse projeto de literatura. Mas o que acontece é que, em janeiro de 2015, tive um 2014 que eu tive que pensar muito, né, nos meus rumos profissionais. E a literatura que crianças e jovens leem foi a tábua da salvação na minha vida. E aí eu consegui. Eu digo que
Quando eu escrevi Um Belo Dia, que é o meu primeiro livro, ele se chamava Nosso Amigo Sol, foi curiosamente o primeiro que foi publicado no Brasil, Um Belo Dia. Eu escrevi Um Belo Dia e eu falei, isso aqui é um passaporte para eu mudar de vida, né? Tá. Então eu agarrei o livro, eu agarrei essa oportunidade, eu agarrei essa carreira que estava, nossa, bem no início, com, assim, unhas e dentes e fui. Tinha insegurança? Tinha insegurança, porque quando você conta que você quer passar o resto da sua vida escrevendo para crianças, Sim. e aí as pessoas falam, peraí, mas você gosta de criança? Você quer ter filho? Você nunca falou em criança? Você nunca falou em literatura infantil? Você nunca leu isso na sua vida? Quer dizer, depois que você saiu da infância. Então, o que é isso? O que é escrever para criança? As pessoas ficam um pouco... Eu não imaginava isso, né? Mas nem eu imaginava. Veio. Chamado. Foi um chamado. Foi essa pequena semente que meu amigo plantou em 2012, que germinou em... Acho que eu estava guardando isso, né? Mas aí em 2012 tinha um prêmio, que você teve as prêmio, ideias, mas não mandou pro prêmio. Não mandei pro prêmio. Nem 12, nem 13, nem 14. Em 2015 eu mandei pro prêmio. Você falou, mandou pro prêmio. E aí eu não ganhei. Eu escrevi o livro pro prêmio, não ganhei. Mas em 2016... Vou tentar publicar esse que eu mandei pra ele pro prêmio. Você falou, vou tentar publicar mesmo não tendo ganho. Ah, sim, mas eu demorei uns 2 anos para começar a mandar meus textos para editoras. Então, porque eu fui finalista desse prêmio, do Barco a Vapor, em 16, com 2 ilhas, que se chamava naquela época João e Vulcão Verde. E eu fui finalista em 17 com Meu Pai, que é um livro que está publicado no México e que vai ser publicado pela SM em breve, porque Meu Pai e Nossa Bicicleta fazem uma espécie de dupla. Mas uma pergunta, já para entrar nessa questão do mercado internacional. Como que você publica um livro lá fora e que não está aqui no Brasil? Como se dá isso? Você tem um agente lá fora que te ajudou com isso? Não tenho agente, eu sou meu próprio agente. Tá bom. É muito cansativo, Marcela. Eu ganhei um prêmio em Portugal com um livro e ele foi publicado pela Porta Editora em Portugal. E eu tive a alegria de encontrar a minha editora aqui nessa viagem a São Paulo, foi muito legal. Mas você mandou o texto em português do Brasil? Mandei o texto em português do Brasil e a Suzana resolveu publicar o livro no nosso português, porque ela fala assim, as crianças em Portugal nas escolas leem livros no português da África Lusa e não tem muito livro brasileiro publicado em Portugal, não tem mesmo. Tem alguns livros ilustrados, mas não tem, assim. E aí ela falou, vamos publicar se isso foi acertado ou não sei, mas porque o clima em Portugal, né, para leitura de textos, assim... Mas você teve a vontade de falar assim, quero fazer em paralelo, no exterior e aqui, e ver o que acontece primeiro? Não, o que aconteceu foi, eu atirei para todos os lados, assim, com alguma segurança, claro, porque eu sempre estudei catálogo, sempre li bastante... Eu sabia o que estava fazendo, mas ao mesmo tempo eu, de fato, atirei para todos os lados. Assim. E as editoras brasileiras, a gente tinha uma crise, né? Em 2015, 2016, a crise, a partir, se eu não me engano, de 2013, 14, ela pegou um pouco o mercado editorial brasileiro. Então as editoras publicavam menos. E como é que você vai apostar no autor iniciante, né? Entendi. Eu não estava nesse mercado nesses anos. Você não tem ideia de como... Aliás, você deve ter ideia de como o mercado é extremamente fechado para novos autores. Sim, ainda muito fechado para novos autores. Você vê o mesmo autor publicando 5 livros todo ano, mas muita gente querendo oportunidade, né? Querendo a primeira porta aberta. Sim. Porque a primeira porta aberta te leva a mais portas abertas. Não, mas eu entendo também, a editora está numa posição difícil, né? Porque eu entendo tem que fazer também. dinheiro, né? Exato, e é complicado, sim. Então eu consegui Portugal porque eu ganhei um prêmio em Portugal e aí uma grande amiga minha, que foi finalista do Barco a Vapor comigo em 2016, ela é publicada pela Porta Editora e eu perguntei para ela, você não quer passar o meu texto para a Suzana? Ela passou, a Suzana gostou e ela topou me publicar. No México eu traduzi com a ajuda de um amigo 2 textos meus ao espanhol, o Duas Ilhas e o Meu Pai, e a editora EDB topou publicar Meu Pai. Que legal. Então, esses 2 livros vão ser publicados pela FTD e pela SM, né? Os no Sinais Brasil, do Coração. perfeito. Sim, mas para você ver como demora. E Um Belo Dia foi o primeiro que saiu no Brasil, né? Então, eu acho que essas notícias de Portugal e do México meio que falaram, pô, esse garoto, né, foi finalista do Barco a Vapor 2 vezes, ele tenta tanto, Dá uma chance. né? Ele é tão insistente e ele escreve e-mails tão persuasivos, Sim. assim, Então tem muita cara de pau nesse processo aí. Tem muita cara de pau. Quem não tem cara de pau, a primeira porta não abre. Tem que ter cara de pau. Mas eu realmente demorei para mandar meus textos para editoras. Foi só em 2017 que eu imprimi tudo e mandei. Porque tem uma coisa, não sei se você sentiu isso,
A gente coloca ao escrever muito da gente no texto, né? E receber um não é Sim. dolorido, né? Sim. Até eu me lembro, então, meu primeiro livro eu autopubliquei, o segundo é publicado pela Rocco, e o segundo conta a história da maneira como meus filhos vieram ao mundo através da reprodução assistida, que é uma coisa muito, assim, sensível pra mim, que me toca lá no fundo. E eu pensei assim, olha, nesse segundo eu não posso autopublicar, porque se eu levar numa livraria e a pessoa falar, não tô interessada, vai me doer muito lá dentro. Eu preciso que alguém faça isso pra mim e, eventualmente, seja rejeitada numa livraria, por exemplo. Sim. Porque o não, então, imagina assim, né? Essa hesitação de mandar os textos, talvez tenha um pouco disso também, né? Eu acho que eu tava esperando criar um projeto de literatura que fosse consistente, né? Tá. Porque os meus livros, eles conversam muito entre si. Sim. Eu acho que O Meu Pai e Nossa Bicicleta conversam demais. Então, são 2 livros que eu sempre imaginei numa editora, é uma coisa que vai Perfeito. acontecer. Mas as coisas demoram, né? É muito impressionante pensar que eu escrevi Lely Jasmine há 7 anos Sim. e ele só está publicado agora. Então, eu sou cara de pau, eu sou persuasivo, eu sou muito insistente, muito ambicioso, mas eu tenho muita paciência. Porque para esperar a melhor editora, entendeu? Eu Sim. até agora não me arrependo de ter dado um livro para uma editora. Deixa eu fazer uma pergunta. Você também traduz livros, né? Você contou aqui que você traduziu livros para o exterior, mas também traduz livros em língua estrangeira para o Brasil. É verdade. E essa é uma maneira de trazer textos que você gosta para o Brasil e incentivar uma editora aqui a publicar, né? Sim, eu faço isso. Você começou a fazer isso antes de publicar o seu primeiro livro da sua autoria ou foi em paralelo? Eu fiz especialização em literatura infantil pela UF, que é um dos poucos programas, né, disso no Brasil. E foi um ótimo curso. E meu trabalho de conclusão de curso, que foi orientado pela Nilma Lacerda, que é uma professora incrível, fiz parte do grupo de pesquisa com ela e tal. Ele foi... eu traduzi Sarah Plain and Tall, como Sarau de Sem Graça, que você leu. Sim. E, na verdade, foi ela que sugeriu. Por que você não traduz esse livro e não cria uma espécie de projeto para publicar ele no Brasil? Uma defesa da publicação Legal. desse livro no Brasil. Então, esse foi o meu trabalho de conclusão de curso. Ou seja, fazendo uma crítica ao livro, explicando por que ele era tão especial. Exatamente, por que ele deve ser traduzido. Então, fiz publicado no Brasil, né? Então, eu fiz um apanhado legal. Eu gostei do meu trabalho, mas já estava com essa vontade, né? Guilherme, apresenta pra gente alguns dos seus livros. Eu sei que você trouxe aí. Eu queria, assim, na apresentação, que eu gostaria que você falasse da onde surgiu a ideia, como foi o processo, né, de escrever, de apresentar esse livro para seus pares, para apresentar esse livro para editoras, como foi, né, o momento da publicação, se a reação que as pessoas tiveram do livro foram o que você esperava, contar um pouquinho assim, do processo e do livro também, né, assim, na história, tá ali contada por que você quis escrever aquela história. Perfeito. Então eu vou começar com... Bom, vou falar de 5 livros, né, que são 5 que eu publiquei no Brasil, se bem que, como eu te falei hoje, há um 6º no mundo, né? Perfeito. Mas vou falar dos 5 primeiros. O primeiro eu não tenho aqui, é Um Belo Dia. Um Belo Dia foi a primeira história que eu escrevi. Eu me mudei muito quando era criança. Meu pai é militar, então aquela coisa de morar numa cidade a cada 2 anos, se despedir de amigos, se despedir das lembranças e não ter muitos papéis com sua caligrafia, não ter bichinho de pelúcia, não ter livro de infância. É isso, essa é a vida. Então me mudei demais. E aí eu quis escrever um livro sobre 2 amigos que se separam por causa disso. Então eles são alunos novos, numa escola que não é nova, então eles são as únicas pessoas que não conhecem ninguém. E aí eles começam uma conversa, né, na cafeteria, no primeiro recreio. E aí as 10 palavras do primeiro dia viram 100, depois viram 1000 e viram grandes amigos. Aí no último dia de aula, o Pedro diz a João que o pai dele vai para Moscou a trabalho. E ele vai se mudar em janeiro, então ele só tem mais janeiro. E vai acabar a vida do outro. E vai acabar. Bom, essa história de amigos que se separam também tem lá, Lely Jasmine. Eu acho isso tão importante. Todo mundo tem um amigo que foi morar longe. Todo mundo. Se não na infância, na adolescência. Se não na adolescência, todo mundo tem. Sim, eu já te contei que eu tive a melhor amiga e eu me lembro falando assim, é o fim da minha vida. O que eu vou poder fazer a partir de agora? Sim, você não ter a presença daquela pessoa na sua vida. A grande graça de Um Belo Dia, que é um livro que eu amo, né? Um Belo Dia, eu gosto muito do título, porque tem duplo sentido, né? Tanto é um belo dia, um dia bonito, um dia de sol, quanto... Mas o título tem reticências, né? Então, Um Belo Dia é como a gente conta as histórias, né? Um belo dia era uma vez. Então, um belo dia, 2 amigos se encontraram. Então, eu gosto muito do título por causa disso. E o livro é narrado pelo sol.
Então o Sol observa tudo bem do alto, mas bem de perto. O Sol é uma presença muito mítica, mas é muito afetuosa, né? Então tem uma cena muito bonita em que Pedro dorme na casa de João, ou João dorme na casa de Pedro, agora eu não sei, e a persiana fica um pouco aberta e o sol amanhece no rosto dos meninos, né? E aí um fala pro outro, assim, um olha pro teto, não sabe se o outro está acordado, porque um está na cama, o outro está no colchão, e fala assim, eu sempre quis ter um irmão. Aí o outro que estava acordado responde, eu também sempre quis ter um irmão. Isso acontece na segunda página do livro. Depois de Um Belo Dia, conta pra gente, o que veio depois de Um Belo Dia? Depois de Um Belo Dia, o outro livro que publiquei foi Nossa Bicicleta. Perfeito. Foi o meu segundo livro brasileiro, teve o português e o mexicano em 2020 também. Tá. Então foram 4 livros em 2020. Então o segundo no Brasil foi Nossa Bicicleta, que ganhou o prêmio Barco a Vapor. Perfeito. Ele fala sobre Daniel, um menino de uns 10 anos, que ama desenhar, né? E o que ele mais quer é aquele estojo. Não sei se você vai lembrar dos anos 90. Não, eu li o livro, né? Obviamente, quando eu peguei a parte do estojo, eu falei, eu me lembro exatamente desse estojo. O estojo com tudo, aquele estojo gigantesco. Sim. Durinho, né? Que você fecha. Exatamente, assim, que você fecha. Sim. Tinha tudo naquele estojo, mas ele não tem dinheiro para comprar, o pai dele saiu de casa e tal. Sim. Então, o que ele faz? Tem uma bicicleta muito velha na garagem, né? Enferrujada. A bicicleta é do pai dele, mas, tipo, o pai dele saiu de casa. Então, será que... Ele não tem direito de vender? Ele não tem direito de vender. E aí, ele vende. E é claro que quando ele vende, ele imediatamente se arrepende, né? Assim, quando ele tá ali com o Arthur para vender a bicicleta, ele já tá arrependido. Só que o Arthur meio que domina ele com os olhos, né? Porque é um menino muito mais velho. O Arthur, na minha cabeça, tem uns 16 anos. E ele não consegue dar para trás. Ele não consegue voltar atrás. É muito maravilhoso para mim a quantidade de sentimentos que estão acontecendo ao mesmo tempo, né? Que a gente passa na nossa vida, né? Assim, exato. Então, ali tá muito bem descrito como ele fica dividido do que ele deve fazer, o que tá certo e tá errado. E Nossa Bicicleta é um livro interessante porque ele organiza, o Daniel organiza os pensamentos dele quando ele escreve, né? Aquela história acontece em um dia só. Ele volta para casa e já começa a escrever. Então, nesse processo de escrita, ele reflete, né, sobre o que aconteceu. E é muito interessante, ele pausa a história para fazer uma reflexão, né? Então, mas esse garoto é muito... Nossa, eu adoro esse personagem. Ele... A papelaria, né, é quase um Éden, né? E aquele estojo, ele fala, ele veio da França só para mim e tal. Mas quando ele tem um dinheiro, ele não tem coragem, né, de passar pela porta. Eu achei muito bonitinho quando ele conta pro dono da papelaria, o seu Alberto, a história não conta que é o estojo. Ele não conta que é o estojo, ele conta que vendeu a bicicleta. Sim, ganhei meus R$50, mas não conta Mas o seu Alberto vai descobrir quando lê o livro, sim, né? Sim. Então é um livro que brinca com esse negócio de fazer um livro. Então a gente tem um prefácio, a gente tem a folha de rosto, né? Que eu digo, Nossa Bicicleta, um livro vivido, pensado, escrito. Originalmente estava ilustrado. Na minha cabeça, esse livro seria ilustrado não por uma criança, mas por um ilustrador ou uma ilustradora que emularia o desenho de uma criança. Porque eu penso assim, Daniel escreveu o livro, ele é desenhista, por que ele não vai ilustrar o livro dele? Mas aí, enfim, um dia eu ainda vou publicar esse livro com ilustrações do Daniel. Infantis. Sim. Uma coisa que eu amo esses grandes autores, né, Lígia Bojunga e tal, Silvio Ortoff, você consegue ver todas as edições dos livros dela, né? Então começa numa editora, vai para outra, o texto muda um pouquinho, muda o ilustrador, muda o projeto gráfico. Então, qualquer coisa que eu acho que não saiu bem numa edição, eu sempre tenho essa esperança de que dá para consertar. E como muda, né? É muito impressionante, legal. Né? Você muda a ilustração, você muda muito. É muito impressionante. Sim. Mas eu tenho muita sorte que os livros que eu publiquei, estou muito satisfeito com o projeto gráfico, assim, e com as ilustrações. Eu tive muita sorte, as editoras me deixam opinar, e quando não deixam eu opino do mesmo jeito, e vou pedir desculpas, mas... Maravilhoso. Então, esse é o Nossa Bicicleta. Ele ganhou o prêmio Barco a Vapor. Perfeito. Então ele foi publicado no âmbito desse prêmio. Sim, ganhou em 2020, foi maravilhoso, ganhar um prêmio na pandemia, né? Sim. Foi, então, assim, tava todo mundo meio arrasado e eu tava meio que super feliz porque a minha carreira tava dando certo. 2020 foi um ano triste, lógico, né? Foi um ano horrível, mas foi um ano cheio de esperança, por um lado, né? Mas é uma pena que eu demorei muito para encontrar leitores, né? Para retomar uma vida assim, sem máscara, uma vida indo à rua, indo às coisas. Eu demorei mais do que a maioria das pessoas. Mas eu estava feliz, porque a minha carreira estava, né? E eu usei esse tempo enclausurado para
tentar levar um belo dia para outros países, né? Então, Perfeito. E eu consegui. Um belo Sim. dia tá 4 edições estrangeiras, Nossa Bicicleta, Turquia, Uma Noite na Biblioteca, Turquia, e a gente está vendo a Colômbia, não sei se vai dar certo. Então, Uma Noite na Biblioteca veio em que momento? Porque é diferente, né, no sentido de que é um livro com mais ilustração, um livro talvez direcionado a um público mais jovem. Uma Noite na Biblioteca. E eu não mostrei o livro, né? A gente Eu mostrou, não por favor. Aí, pode fazer Então, uma imagem e a gente depois adiciona. Esse é o Nossa Bicicleta. E Uma Noite na Biblioteca, esse aqui é o meu terceiro livro, foi publicado pela Paulinas em 2020, ilustrado também pela Veridiana, que fez um trabalho muito especial nesse livro, né? Meus filhos ficaram muito, assim, encucados e querendo perguntar mais sobre o uso das cores, né? Sim. Isso foi muito legal. É muito legal. Se você quiser mostrar um pouquinho. Bom, Alberto e Clara, eu queria fazer um livro antigo, assim. Eu acho que eu consegui um aspecto meio realismo mágico, um livro, né? E essa ideia aqui da ficha de biblioteca no livro eu gostei bastante. E aí, Alberto e Clara, pai e filha, né? A gente não sabe muitos detalhes dessa família, mas a gente sabe que essa menina tem muita dificuldade de dormir. E quando ela acorda de um pesadelo e ela não consegue dormir mais, ela tem medo do próprio quarto e tal, o pai dela leva ela para a biblioteca, que fica na frente de casa. Aberta 24 horas. Aberta 24 horas por dia. Esse livro foi inspirado num filme, naquele filme La La Land. Sim. A Emma Stone, ela se decepciona, ela tem uma experiência profissional, ela não consegue um papel que ela queria. Sim. E o relacionamento dela com o namorado tá indo mal das pernas, e ela fala que ela vai para casa dos pais, vai visitar os pais. E o namorado dela sabe que ela mora na frente da biblioteca pública da cidade. E aí ele chega. E ali eu falei, como é morar na frente de uma biblioteca pública? Ter aquilo como um refúgio. Ao contrário da biblioteca do filme, a do livro fica aberta 24 horas. Perfeito. Então eu queria um ambiente muito acolhedor e muito solitário. Então a gente tem um velhinho que dorme no banco, uma moça que lê livros de receitas. Claro que essas pessoas não tem outras pessoas para acolher elas, elas estão ali naquele espaço. Um homem, e eu adorei que a Veridiana colocou em cadeira de rodas, que lê sobre pássaros, né? Sim, maravilhoso. Nessa noite ela descobre um livro, né, que não tem nenhuma palavra, é um livro de imagens e não tem capa, não tem nome do autor, então só tem ilustrações, só que tem uma dedicatória, que é para o meu amor quando eu não estiver mais por perto, mamãe. E aí a gente tem essa história de mãe e filho, né, que saem de casa para uma praia. Livro dentro do livro. Livro dentro do livro. Assim como pai e filha saem de casa para ir para a biblioteca. Então você tem as ilustrações, a Veridiana fez um jogo muito legal, uns paralelos muito interessantes, né? E ela usou a cor. Então a cor do livro... Qual realidade que a gente está vivendo é determinada Exatamente. Pela cor. E a maravilha desse livro, eu acho, e a Veridiana responde muito por isso, porque esse é um livro muito difícil de ilustrar, eu acho super desafiador. Tanto é que um editor leu e falou assim, eu não consigo imaginar esse livro, mas Veridiana conseguiu. Então esse livro, ele coloca... tem essa coisa da mediação de leitura, né? Da alegria que é compartilhar uma história com uma pessoa. Então tem esse carinho entre pai e filha. Mas uma coisa que eu gosto nesse livro é que pai e filha estão completamente imersos, né? Literalmente imersos. Então a cadeira, né? Na história que eles estão lendo nesse livro. Sim. A cadeira da biblioteca, ela vai para a praia. Sim. E essa cadeira se transforma numa pedra logo depois, né? Que é a maravilha da literatura que nos transporta exatamente, para onde a história está. Só que eles levam as circunstâncias e a vida deles. E é a mesma e é isso que a literatura é. Você dá uma casa para o leitor, ele transforma num castelo. Porque você escreve o livro, mas o leitor adiciona sua sensibilidade, sua bagagem. Sim. Então, trechos de Uma Noite na Biblioteca, trechos de Laila e Jasmim vão falar muito com uma pessoa e não vão dizer nada para outra pessoa. Total. E, às vezes, não vão dizer nada para uma pessoa naquele momento da vida dela, mas 2 anos depois, sim. Com certeza. Então, isso é muito legal. Então, e eu acho que toda a tristeza da Clara, a melancolia da Clara, enfim, ela coloca aqui, né? Então, por exemplo... O pai aqui está mostrando o Cruzeiro do Sul, né?
Mas a filha, o pai tá olhando para cima, mas a filha tá olhando para essa cena aqui, que é pro filho com medo da mãe abandoná-lo. Sim. Então, e essa temática aí, que é a temática forte, que é perda, né? Assim, a mãe não está, a mãe deixou algo pra ela. Tá muito presente nos seus livros, né? Tá no Lar de Jasmim. Tá muito presente. Tá na bicicleta do pai que sai. Os pais que saem de casa, os pais que morrem. Tá no da Duas Ilhas, que a gente vai falar ainda, que o pai que saiu de avião. Exato. Pais e mães em perigo. Pais e mães... Não exatamente ausentes, porque você já deve ter reparado que na minha literatura os pais são muito próximos dos filhos. Sim. Eu não sei se eu conseguiria escrever um livro com pai ausente. Eu prefiro que a ausência se dê de outras formas. Perfeito. E acho que falta, né? E depois de uma noite veio Duas Ilhas. Nossa, veio Duas Ilhas. Duas Ilhas, ele se chamava João e Vulcão Verde. Ele foi finalista do Barco a Vapor em 2016, do Prêmio Sesc. O Prêmio Sesc em 2017 foi o último ano em que ele divulgou a lista de finalistas, né, de contos. E eu mandei um livro chamado 7 Encontros, que eram 7 contos. Então tinha lá Um Belo Dia, tinha lá João e o Vulcão Verde, tinha Uma Noite na Biblioteca, se eu não me engano. Então eu gosto... Todos esses livros foram, em tese, finalistas do Prêmio Sesc. E foi do João de Barro também, com outro livro de contos que eu mandei. E eu amo esse livro. Eu amo todos os meus livros. eu realmente gosto de tudo. E esse é um livro... O melhor final que eu escrevi é o desse livro, não é de Lali Jasmim. Esse é o melhor final, eu acho que é o melhor final de todos os livros que eu escrevi. Esse livro, ele fala sobre esse rapaz aqui. Tá tudo na capa. A capa do Zansky é genial, tudo dele. Ele fez um trabalho incrível. A gente tem um menino, que é um pequeno Iliel, que mora numa ilha vulcânica. Você vê aqui o vulcão, né? Tem uma falha no lado esquerdo. E tem esse negócio, né, do fascínio por vulcão, né? Vulcão é um negócio espetacular. Mas no texto que encerra o livro, eu falo que eu escrevi o livro. Quando eu escrevi Um Belo Dia, você pensa assim... E eu estava muito afastado da infância, né? Porque eu não convivo com crianças, eu não tenho sobrinhos, eu realmente não convivo com crianças. Então, quando eu tô com uma criança, eu meio que faço uma pesquisa de campo, assim, vai falando alguma coisa. Mas elas preferem ver YouTubers. Elas preferem ver YouTubers. Você gosta disso? Se eu te contar essa história, você vai gostar? Sim. Enquanto isso, você posta stories com ótimos diálogos, né? Eu perco muito por não ser pai, não ser tio. Eu fico imaginando, eu perco muito. Eu teria muita dificuldade para ter filhos, escrever qualquer história para infância. Eu meio que bloqueei, não tenho essas lembranças. Elas vão surgindo na medida que eu vou vendo os meus filhos e aí lendo para eles, então... Viu? Eu perco muito. Sim. Então, por favor, valorize a minha literatura porque ela é feita em condições não muito ideais, assim. Bom... Duas Ilhas começou com isso, um vulcão de argila numa feira de ciências. Sim, pronto, clássico. Acabou. Tá em todos os filmes, né? Tá em todos os lugares. Então eu fiz a história desse menino que é apaixonado por esse vulcão, pela força dele, pelo mistério dele, e essa grande amizade surge justamente na feira de ciências, né? Ele faz um vulcão com uma erupção incrível, e essa erupção é tão incrível que ela mexe um pouco no texto. Eu adorei esse detalhe do projeto gráfico. Genial. E aqui na capa você tem o livro inteiro. Você tem João, você tem o vulcão. O João está segurando um vulcão, que é o vulcão de argila que ele fez. E tem um topo meio misterioso, né? Parece iluminado, meio... Sim, tem o avião do pai. E o avião do pai formando justamente um terceiro vulcão, que é um vulcão de fumaça, né? Que o pai faz parte da Esquadrilha da Fumaça. No aniversário da ilha, ele faz um triângulo. E esse triângulo está aqui no final, porque eu pedi, pelo amor de Deus, que essa fosse a última imagem. E a primeira parte desse livro é uma descrição do que parece ser o paraíso, né? É a ilha mais bonita do mundo. Você tem um jardim botânico, né, na encosta do vulcão, com ipês floridos e cachoeiras. Enfim, eu fui inventando. Então, é uma ilha em que qualquer criança adoraria, enfim. Me solta explorar. Aqui, por favor. Sim. E tem... Todos os meus livros têm essa coisa da independência. Não só a independência de vou dar um passeio aqui, já volto, vou andar na praia sozinha, que eu vou à escola e volto. Mas é uma independência de pensamento, né? O João, o melhor amigo dele é o vulcão, e ao vulcão não interessa o que os outros acham, é o vulcão. Perfeito. E só que o João tem muito apoio, né? Porque um dos amigos dele é o senhor Alberto, sim, que é o morador mais velho da ilha, que criou esse jardim botânico. E tem a Sofia e o Fernando, que a mãe dele é bióloga e o pai é aviador. Na segunda metade do livro, a Sofia diz para ele que o pai dele desapareceu. E aí, tem essa coisa bonita aqui que eu falo...
A notícia penetrou no seu coração como uma única lágrima, fina e salgada. E... Muito profundo. Sim. Vamos falar de Laila e Jasmine? Laila e Jasmine. Então eu já te contei a história, mas eu vou contar aqui que eu acho que vale a pena ser contada. Que é que eu... Laila e Jasmine. Eu recebi esse livro na minha casa, falei, vou levar pra ler numa viagem, que eu tava indo pra Bahia. No interior da Bahia, pra um casamento de uma amiga especial. E falei, vou ler, vou começar a ler no avião, depois eu continuo lendo no carro, etc, quando eu chegar. E, de fato, eu comecei a ler e devorei numa sentada. Avião, cheguei com o carro do motorista no hotel e faltavam 3 páginas. E eu chorava, e o motorista falou, hora de sair do carro. Meu marido, vamos lá. E eu falei, não vou levantar. Vocês dois, por favor, me aguardem, porque eu tenho que terminar de ler essa história. Você se Como refere... eu já falei, é um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Me bateu muito. Obrigado. É lindo, é doce, tem muito afeto. É forte. Assim, temas muito fortes, mas com uma doçura permeando uma tudo. leveza, assim, né? Eu diálogos são deliciosos. Espetacular. Sim, é o meu livro favorito de todos que eu escrevi. Eu sou apaixonado por esse livro. Eu sou apaixonado. Ele é apaixonante. Eu não sei nem como apresentar esse livro. Esse livro é muito, muito importante para mim. São duas meninas de 11 anos. Laila e Jasmine, elas são muito unidas, mas elas são muito diferentes entre si. Sim. E uma sai, né? Então tem essa questão que a gente já falou aqui, né? Da saída de uma. Como é que eu vou sobreviver sem a minha fiel escudeira? Como é que eu vou sobreviver nesse novo lugar que eu tô indo, que eu desconheço, uma nova escola, novos amigos. Exato. Mas elas conseguem manter essa relação, mesmo que muitas descobertas e coisas novas e mudanças vão acontecendo com elas individualmente, né? Em cada lugar que elas estão. Exatamente. E, bom, o primeiro conflito do livro, né? O conflito, né? No sentido narrativo, Sim. é que Jasmine não admite que Laila se sinta feliz de se mudar de cidade. Tipo, minha amiga tá indo pra longe de mim. Não é no sentido de... Ela tá feliz de ir embora, tá feliz de me largar aqui. É mais no sentido de minha amiga, ela consegue lidar com mudanças com o pé nas costas. Sim. E eu não consigo, né? E ela já começa logo no primeiro flashback, que Laila cai, racha a cabeça, e ela não tá nem aí. Se vai ter uma cicatriz, se vai ter que tomar antitetânica. Ela é muito leve, né? Leva a vida numa boa. E a Jasmine era assim. Mas ela teve a Só perda do pai. Ela perdeu o pai e é como se um tapete tivesse sido arrancado, né? No flashback do capítulo 5, que eu acho que é o momento em que o livro vira outra coisa, o livro fica muito melhor, e a partir do capítulo 5 vai até o 18, não dá vontade de parar de ler, né? Sim, não dá vontade Às de parar de vezes eu tô com saudade de uma cena, e eu continuo lendo, como se eu não tivesse nenhum a fazer. É maravilhoso. Esse parágrafo aqui é um flashback em que ela toma café pela primeira vez. Ela acorda cedo e o pai tá lá, passando o café para ele e para Margarida. Isso tem o quê? Uns 4 anos atrás. E o pai dela fala assim, você quer tomar café? Ela acha que ele tá se referindo a tomar o café da manhã. Ela fala, não, depois eu como. Ela fala, não, tomar café, a bebida. Ela fala, você nunca me deixou tomar café, mas você pode provar. E aí ela acaba gostando de tomar café com um pouco de leite e açúcar. Mas aí o pai dela fala uma coisa muito linda para ela. Ele pensa, e no futuro? Tomara que a gente seja amigos e a gente tenha um dia para tomar um café, uma limonada, um café, um chá, para você me falar da sua vida, dos seus filhos e tal. E aí... Essa é a hora da lágrima. Nossa, esse parágrafo, né? Esse parágrafo. Sim. E aí tem isso aqui, que muda tudo, né? Foi a última lembrança completa e absolutamente feliz que teve do pai. Jasmine se lembrava de tudo com a claridade do sol branco daquela manhã. Foi a primeira vez que alguém lhe disse que ela ia crescer. Foi a primeira vez que imaginou o pai mais velho e nem desconfiava que jamais teria sorte de conhecê-lo. Foi a primeira vez que pensou que um dia não moraria mais com ele e com a mãe. Jasmine se sentiu próxima do pai de um jeito diferente, se sentiu mais velha. Naquela época, ela não tinha medo de mudanças. O tempo passou e Jasmine descobriu que gostava de tomar café puro, 2 dedos, sem leite nem açúcar, como o pai. Então aqui a gente vê que o conflito do livro eu era mais feliz, assim. Sim. Eu perdi meu pai, agora estou perdendo minha amiga, né? E tem essa cena. E, por exemplo, você acabou de ler agora, há pouco tempo atrás, meus filhos sacaram que eventualmente eu vou morrer e que eles vão sair do nosso apartamento. Isso é muito... E ficaram assim, primeiro decidiram que eles vão continuar lá, né? Fizeram um pacto entre eles, vão morar juntos, vão ter sei lá o quê, tá um filho só pra dividir entre eles. Tem lá um plano deles.
Mas eu vi, assim, eu vi esse momento acontecer neles, né? E eu tô impressionada que você, sem a convivência das crianças, narrou exatamente isso que eu vi ali na minha frente, de algum lugar que veio de uma memória sua, né? Exato. O fato do pai dela ter dado essa experiência para ela, né, de tomar café, e ela sabe que aquilo significa que ela está crescendo, né? Sim. Porque é uma experiência que até então lhe tinha sido negada. E o crescimento é maravilhoso, mas é tchau para muitas coisas. Exatamente. Então, ela se sente... Exatamente, tem uma nostalgia, né? E é a nostalgia do flashback de um momento em que ela agarrava essas mudanças, né? Sim. Mas a gente tem, na cena anterior, que é uma cena de 5 páginas, com ela e a Cláudia, que é a psicóloga dela, a Cláudia fala, me lembro de você tão preocupada com o 6º ano. Aí a Jasmine fala, todo mundo fica preocupada, um montão de professores novos. E, enfim, a mochila pesada. E aí a Cláudia fala, metade do ano passou e olha só. A Jasmine, o quê? A Cláudia, não assusta mais. Não assusta. Então a gente sabe que ela dá conta das coisas. Que ela estava nas sessões de terapia do ano passado com muito medo do 6º ano e agora ela está tirando 10, 9, 8. Que é uma coisa... Eu tenho essa discussão com meu marido com frequência, que ele diz assim, tem coisas que a gente, quando criança, sente tanto, e depois, quando você olha na vida, é uma coisa totalmente irrelevante. Dá vontade de pegar para as crianças e falar assim, olha, não se preocupe com isso. Eu falei, mas não dá para fazer isso, porque ele tem que viver aquilo. Exato. Ele tem que ter aquele medo, superar e passar batido. Você vive aquilo, aí uma pessoa aponta, agora não assusta mais. Aí você fala, não assusta. Assustava, não assusta mais. Só depois que saiu da luz, depois do túnel. Né? Então aqui você tem a chave para que é o ponto de virada da Jasmine, né? O que vai acontecer com ela? Porque ela começa o livro como uma estrela apagada. E ela literalmente termina o livro como uma estrela dos palcos. Palco, lindo, né? lindo. Guilherme, eu tenho uma pergunta para você. Sobre todos os livros que você falou até agora, se você tivesse que responder assim, o que eu queria que as pessoas levassem para casa depois de ler meus livros, né? Assim, qual que é o meu maior objetivo ao escrevê-los, né? E qual reação que eu aspiro que as pessoas tenham depois de ler minhas obras? Nossa, essa é uma pergunta muito... Apesar de eu ficar sempre de olho no que está acontecendo com os meus livros, eu não recebo tantas mensagens por e-mail, por exemplo, assim. Você, geralmente, quando visita escola, você conversa com crianças, né? E aí, esse é o termômetro mais legal, porque você tá... Não é uma criança que leu o seu livro que retornou, são tipo 40, é a turma inteira. Isso é muito bom. Mas, nossa, eu queria que os meus livros, pelo menos um pedacinho deles, falasse com um leitor de alguma forma diferente, pensando que o leitor constrói o livro comigo. Eu gostaria que o leitor construísse o livro comigo, porque assim, eu dou uma casa, eu acho que eu já fiz essa comparação, mas o leitor constrói um castelo em cima disso, né? Sim. E pode acontecer um dia de eu estar conversando com o leitor e ele fala assim, eu amei uma cena em Laila e Jasmine em que Sofia... Deixa eu pensar aqui numa coisa que não existe em Laila e Jasmine, que Sofia pega a Laila e elas fazem a trilha da Pedra Verde. Vou falar, nossa, que legal. Essa cena não existe no livro. Sim. Mas que bom que esse livro te despertou alguma coisa, que bom que esse livro te fez sonhar. E eu te falei muito que pra mim, né, o fato de que o livro me fez chorar, mas também me fez sorrir. Sabe quando você lê uma frase, você gosta tanto que você dá um sorrisinho? Então, aconteceu isso comigo. Eu até te falei isso, já que pra mim, arte boa mesmo é essa que te faz os sentimentos variarem ao longo da sua apreciação daquela arte. Sim, Laila e Jasmine é um livro, muito forte nisso. Mas acho que a maioria dos meus livros, mas eu não sei, acho que Laila e Jasmine tem alguma coisa, assim, muito... É visceral, né? Acho que é uma coisa muito forte, o capítulo 16. Eu queria ser uma mosquinha, uma pequena câmera, para ver a reação das pessoas quando elas leem o capítulo 16. Porque é um capítulo muito forte, né? Termina com aquele poema... Lindíssimo. Então acho que... Mas é muito... Eu acho que eu não tenho a pretensão de querer que o leitor tire alguma coisa dos meus livros. Porque ser lido já é maravilhoso, por si só, né? maravilhoso. Sério, já é maravilhoso ser lido. Uma pessoa... Laila e Jasmine, a pessoa precisa doar 4 horas do tempo dela. Ou 3, 4, talvez. Se você ler mais devagar, 5. Ou seja, é um livro longo. Sim. Então, assim, eu tô pedindo 4 horas da vida de uma pessoa. Assim como quando eu assisto um filme de 3, 4 horas,
Tem que ser um filmaço para valer Sim, a pena. eu quero que o meu tempo seja respeitado. Eu realmente escrevo livros achando que eu estou respeitando o tempo do leitor, assim. Perfeito, Então, Maravilha. eles foram escritos com muito amor, assim, com tudo que eu tenho, Lala e Jasmine. Então, ele não foi só escrito com amor, ele foi revisado com muito amor. Ele foi cada palavra no lugar, assim. Eu troquei na descrição do teatro, né, onde a Jasmine faz o curso, tinha lá um tapete vermelho, eu troquei vermelho por escarlate, que é o nome do selo da editora. Maravilhoso. Então, Detalhe do detalhe. cada palavra foi pensada. Não significa que é um livro perfeito, mas justamente cada palavra foi pensada para que o livro o leitor lesse e pensasse assim, esse livro parece que nem foi revisado, parece que ele saiu da cabeça dele assim, como se fosse uma nuvem, né? Sim. Eu tenho a impressão que às vezes quando eu tenho ideias, eu vou juntando umas nuvenzinhas e aí as ideias se concretizam. Perfeito. Mas quando para escrever um livro assim, que parece muito fluente, né? Muito sem engasgos, tudo muito claro, né? Profundo e claro ao mesmo tempo e simples, demora muito tempo, porque você tem que tirar todas as travas, tem que tirar tudo que polui, né? Meu pai sempre me falou, escrever é cortar palavras. Escrever. Eu sou bem complicado para cortar palavras, mas eu sei quando o parágrafo tá claro, né? Eu sei quando, né? Sim. Então acho que eu queria que a criança, queria que todo mundo, né? Porque eu gosto de falar que eu escrevo para crianças, jovens e para quem quiser ler o que eu faço. Eu queria mais agradecer assim a leitura. Perfeito. Eu acho que porque o livro vai falar uma coisa para cada leitor, né? Não sou muito fã dessa coisa de que livro tem mensagem, mas um livro tem uma pluralidade de mensagens. Um leitor pode tirar várias mensagens de um livro só. E mensagens não nesse sentido didático. Mensagens é uma coisa que você leu no livro e que você levou para você. É uma frase que te fez sorrir. Vai tocar e que vai voltar para você em algum momento. Exatamente. Assim como você leu Lala e Jasmine, aí seus filhos falaram e um dia a gente vai sair de casa e você lembrou do livro. Sim, com certeza. Esse tipo de coisa, né? Com certeza, maravilha. Guilherme, pra gente encerrar, eu queria que você apresentasse pra gente alguns livros favoritos infantis. Eu sei que é super difícil, você, como eu, é um apaixonado por literatura, então é difícil fazer uma seleção nesse universo maravilhoso. Muito. Então explica um pouquinho pra gente por que você gosta de cada um, brevemente, por favor. Bom, A Catástrofe, nossa, A Catástrofe é muito simples, né? Então eu amo a simplicidade do livro. Eu amo o fato de que eu conseguiria fazer essa ilustração. Sim, sim. Então eu, que não tenho talento para o desenho, ao contrário do Daniel de Nossa Bicicleta, eu poderia fazer isso. É o livro mais bonito. Eu acho que esse é um dos livros mais bonitos do mundo. Eu não sei se eu li... Livro ilustrado... Eu acho livro ilustrado que texto e imagem, eu nunca li um livro tão bonito quanto esse. Porque eu sou escritor, né? Então, o que eu amo nos livros ilustrados, de fato, é o texto. Eu gosto da imagem, eu sei ler imagem, mas eu amo o texto do livro ilustrado. Sim. Então, quando a gente pensa em A Velhinha que Dava Nome às Coisas, o Guilherme Araújo, o texto desses livros é esplêndido. Porque neles a ilustração está acompanhando o texto. Aí Tá não, aí aqui a ilustração é primeiro lugar. Então, isso aqui é o que muitas pessoas dizem, isso aqui é o verdadeiro livro ilustrado. Uma coisa não existe sem outra. Se bem que o texto você consegue, né, pelo texto. O texto é muito bom, né? Ele pega muito bem o que uma criança pensa. Sim, Só mas que é incomparável com é incomparável. do diálogo Exatamente. Não, esse livro é perfeito. E começou a vender bastante ultimamente, graças a Deus. Então, sério, é o livro mais lindo do mundo, talvez. Então, A Catástrofe eu recomendei para publicação no Brasil. Perfeito. Assim como O Príncipe Tigre. Esse é um livro francês, escrito por um chinês radicado em Paris há anos. Ele é artista plástico. E ele fez essas ilustrações em nanquim que são lindíssimas, extraordinárias, né? Esse livro fala sobre uma tigresa que perdeu os filhotes. Na verdade, caçadores mataram os filhos dela. E ela, em represália, começou a destruir, a matar, a devorar pessoas nos vilarejos. O rei, ele fala... vamos mandar o exército, precisamos matar a tigresa. Mas tem uma senhora que prevê o futuro, né, jogando pedras e acho que pauzinho de bambu, e ela fala assim, se você enviar o seu exército, isso nunca vai acabar. Você tem que oferecer o seu filho. E ele fala, meu filho para a tigresa, já pensando que a tigresa vai devorá-lo.
Então aqui você tem a última noite da criança e o rei leva a criança para o território da tigresa. E aí é claro que o instinto maternal da tigresa, ele volta, ele retorna. E você tem essa cena absolutamente maravilhosa em que a tigresa ameaça atacar o menino, mas aí, né, no instante em que ela vai se lançar sobre ele, o texto diz, a lembrança de um gesto voltou à sua mente, que é justamente aninhar os filhos na boca. Então a tigresa o segurou entre os dentes, como fazia com seus filhotes, e de repente toda a raiva que sentia desapareceu. Lindíssimo, lindíssimo. É lindíssimo. Então você tem aqui, né, a relação da tigresa e do menino, com essas ilustrações cinematográficas, né? Porque ele pinta esses tablôs. Esse livro é uma homenagem à maternidade. Então esse é outro livro que eu recomendei para publicação e os dois foram aceitos pela Authentic Yellow Fund. Perfeito. Então sou muito agradecido a essa editora também. Perfeito. E além desses dois tem o Rães Sapos São Amigos, né? Que foi da Companhia das Letras, que foi o terceiro livro que eu recomendei para publicação. O terceiro é o meu amigo pintor, da Lígia Bojunga. Eu sou apaixonado pela Lígia Bojunga. Acho que é a minha escritora favorita para crianças, e essa não é uma opinião impopular, porque todo mundo ama Lígia Bojunga. E esse livro, que eu reli tem 2 semanas, ele fala sobre o menino Cláudio, de 11 anos, e do melhor amigo dele, que é o pintor que mora no andar de cima. O pintor se mata, e Cláudio fica espantado, tentando entender. Lígia Bojunga diz que Cláudio fica escuro por dentro, todo escuro por dentro. Uma tristeza. E é um livro extraordinário porque ele fala de cores, e fala de sonhos, e fala de política, e fala de amor, e fala... Tem uma melancolia, um desespero muito, muito grandes nesse livro. Guilherme Augusto Araújo Fernandes. Para começar... Esse nome maravilhoso. Sim, é um nome... É um nome maravilhoso. O título do livro é o nome completo de uma criança. Olha, eu me lembro que assim que eu comecei minha conta do Mail Pra Mim, me recomendaram esse livro. Eu falei, não entendi. Esse é o título do livro, né? Porque ele já é uma coisa que é curioso, assim. Peraí, esse é o título do livro? Esse nome tão comprido? Exato. É maravilhoso. Exato. E é muito engraçado porque ele adora, né, a senhora Antônia, porque ela tem 4 nomes como ele. Então aqui você já, né, explico, por isso que o título... É como se o garoto tivesse decidido que esse livro, que ele participa, que ele é o protagonista, junto com ela, tivesse que ter o nome dele. É uma coisa muito... Logo de cara você já tem um livro tão pessoal, né? Sim. E pra mim marcou muito. A minha avó, mãe da minha mãe, durante muito tempo, morou numa casa de saúde. E eu me lembro que as pessoas diziam assim, quando vem uma criança, que as pessoas estão aqui, os velhinhos, ficam muito felizes. Muito mais quando vem um adulto, né? Porque tem uma conexão, acho que quando você está no fim da vida, do início da vida, uma conexão meio mágica aí, né? Que está retratada lindamente nesse livro. E aí ele escuta, né, acho que os pais falando, coitada dela, ela perdeu a memória, né? E aí o Guilherme pergunta, o que é memória? E aí ele sai perguntando para as pessoas, né? O senhor Valdemar, ele pergunta, o que é uma memória? E aí o senhor Valdemar diz, algo que o faz chorar, meu menino, algo que o faz chorar. Então, dependendo da personalidade da pessoa, é maravilhoso. É algo bem antigo. E tudo que as pessoas respondem é verdade. Exato. É algo quente, é algo bem antigo, é algo que faz chorar, é algo que faz rir, é algo que vale ouro. E aí... ele sai procurando memórias para ela. Então, quando ele pega, então é algo quente, então o que ele vai fazer? Ele pega, eu acho que ovos, não é isso? Eu acho que sim, né? Vamos pro último? Vamos pro último. E aí você tem esse final maravilhoso, né? Em que... ele traz essas memórias que são apetrechos da vida dele, né? Coisas simples, né? Que ele faz associação entre as respostas e os objetos. É um ato de tanto carinho, né? É um ato de tanto carinho, mas essa simplicidade, esse carinho é suficiente para ela voltar, para a memória dela voltar. Então, o Guilherme seleciona um ovo porque é uma coisa quente. Mas aí ela lembra de um ovinho azul todo pintado que havia encontrado uma vez dentro de um ninho no jardim da casa da sua tia. E é isso. Ele consegue fazer com que as memórias dela se... Enfim, esse livro aqui, todo mundo chora com esse livro. Esse livro é uma obra-prima. Obra-prima. Sim. E o último livro... foi que eu não trouxe. Que você vai falar sem ele na mão, né? Ah, não, da velhinha. É o Sarah Plemental.
Sarah Plainenthal, acho que eu já falei um pouquinho com vocês, que foi o livro da especialização que eu traduzi. Ele fala sobre essa família em construção, né? Ana, de uns 10 anos, Caleb, de 6. Quando Caleb nasce, a mãe dele morre, né? Então chega Sarah, do Maine, do mar. A gente está no meio oeste dos Estados Unidos, no finalzinho do século XIX, então 1880, 90. E o pai das crianças escreve uns classificados assim, procura uma esposa, uma mãe para os meus filhos e tal. E ela responde, né? E ela vai fazer uma visita à família por um mês. Se ela gostar, ela se casa com Jacob. Essas crianças aqui, elas têm tanta necessidade de afeto, de ter uma mãe de novo. E eu acho que é isso que me comove muito no livro, porque é um livro muito curto, é uma novela de umas 25 laudas, que eu não vejo a hora de publicar no Brasil, porque eu já fiz a tradução. E quando a Sarah chega, por exemplo, a Ana consegue notar a solidão nos olhos da Sarah, porque os campos, né, a pradaria do meio oeste, ela ondula como o mar, mas ela não é o mar. Então, assim, como é que a gente pode convencer Sarah a ficar? Então fica são pessoas que estão muito disponíveis para o afeto, são pessoas que querem ser amadas, são pessoas que precisam desse amor, né? E a cumplicidade dos irmãos para ver, será que ela vai ficar? Será que ela vai ficar? E essa agonia, né? Tem essa agonia de é a beleza de uma construção da família, é o heroísmo da vida simples, da vida do campo, né? É o heroísmo especialmente das mulheres. E é o primeiro de 5 livros, né, da trajetória dessa família. E é maravilhoso, né? Enfim, essas crianças querem uma mãe e eu quero publicar esse livro no Brasil. É um livro belíssimo. Maravilha. Guilherme, vou te agradecer muito. Essa conversa foi uma delícia. É muito bom conversar com alguém que é tão apaixonado por livros como eu. Então, muito bom. Digo mesmo. Nossa troca é sempre muito rica. Muito obrigada. Obrigado, Marcela. Obrigado a quem assistiu.